Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de hoje, a sessão ordinária de dezembro. Cumprimentava as senhoras e os senhores deputados, o senhor Presidente da Câmara, a senhora Vereadora e, muito especialmente, o deputado municipal Daniel Martins, que retoma as suas funções depois do período de ausência. Agradecia que se criassem as condições para podermos trabalhar e começamos, como é habitual. Há um aviso dos serviços, é que há senhas de presença a pagamento e, portanto, quem ainda não se deslocou à secção de contabilidade, era necessário que o fizesse pelo menos até final do ano para não transitar a documentação. Portanto, fica o aviso. Começamos então pela discussão da ata que foi enviada relativa à sessão ordinária. Vou sentar, desculpem, que é mais fácil por causa dos documentos. A sessão ordinária foi realizada em setembro e, portanto, se houver alguma retificação a fazer, não havendo nenhum pedido de intervenção sobre o teor da mesma, vamos colocar a ata à votação. Algum voto contra? Alguma abstenção? Então a ata é aprovada por maioria com 2 abstenções. Muito obrigada. Relativamente à correspondência, algum pedido de esclarecimento? Não havendo, passamos para o período regimental antes da ordem do dia e estão abertas inscrições para as intervenções. Costa, Ferreira Gomes. Portanto, a mesa registou Costa, 2, 3, 4, 5. Portanto, estão inscritos os senhores deputados Rui Costa, Ferreira Gomes, Alberto Claudino, Luís Rocha, Mário Almeida. Portanto, solicitava-se que fossem objetivos, concisos, porque temos uma ordem de trabalhos bastante longa e não há necessidade também de estarmos a prolongar e a repetirmos muitas vezes e a repisar as mesmas situações. E tem a palavra o senhor deputado Rui Costa. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, vereador presente, senhoras e senhores deputados, esta intervenção prende-se, vai ser difícil. Sim. Esta intervenção prende-se com uma reflexão sobre o centro histórico da vila. Atualmente já estão em curso e em boa hora as obras de requalificação do centro histórico, que permitirão, enfim, dar outro arranjo e outras condições ao centro histórico da vila de São Pedro Sul. Da cidade, desculpe. Da cidade, retifica-se. Bom, mas aí passamos a ter 2 centros históricos, temos também um nas Termas. E, portanto, este centro histórico da velha vila de São Pedro Sul tem sido fustigado por uma grave desertificação. Cada vez menos gente mora no centro histórico, cada vez são mais as casas vazias, cada vez é menos o comércio no centro histórico e, pese embora estas obras que em boa hora venham, não se vislumbra uma estratégia de fundo para reabilitar humanamente e para reabilitar do ponto de vista dos investimentos privados este centro histórico. É evidente que é um investimento suportado com fundos comunitários, mas não deve ser um investimento que deixe de contemplar a necessidade de fixar população e de fixar serviços nesta zona. Temos já uma experiência bem perto de nós
de uma requalificação do centro histórico mais ou menos bem conseguida do ponto de vista das obras públicas, mas porventura pouco eficaz quanto à dinamização do comércio e da habitação nessa zona. Refiro-me, como é evidente, ao centro histórico de Viseu. E essa estratégia urge. É evidente que, para os padrões atuais de vida, habitar na Rua Direita não será, porventura, o mais atrativo. As casas têm uma traça própria, têm dimensões de fachada muito próprias, estreitas, normalmente. Se é uma zona pouco iluminada, em função da altura dos prédios, e a verdade é que é preciso encontrar soluções para dinamizar essa zona. Não podemos conceber que o Centro Histórico de São Pedro passe a ser uma espécie de zona fantasma desta cidade. Os problemas são, por demais, evidentes. O estacionamento também é outro problema que se colocará. O próprio esquema de circulação de trânsito, que eventualmente se encontrar, vai ser mais um óbice, ou poderá constituir mais um óbice a essa revitalização. Hoje gostava de vos deixar soluções ou ter a varinha mágica para a resolução desse problema. Infelizmente, não a tenho. Entendemos, como aliás o fizemos em sede de audição prévia para o orçamento, que há algumas medidas de caráter parafiscal, designadamente nas taxas, que poderiam constituir um incentivo. Mas não serão tudo. Agora, o que é importante é que de facto esta reflexão se faça. Porque se passaram 10 anos, passaram-se 10 anos de diminuição de população, passaram-se 10 anos de diminuição do número de estabelecimentos comerciais e diminuição da faturação desses estabelecimentos comerciais, e passaram-se 10 anos sem que esse debate fosse travado pelos agentes políticos. E basta lembrarmos as Assembleias Municipais dos últimos 10 anos para ver que assistimos a tudo isto sem produzir uma reflexão minimamente séria, profunda, sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferreira Gomes. Muito bom dia. Se o Dr. Rui me permitisse, eu quase subscreveria tudo quanto disse em relação ao casco urbano de São Pedro do Sul. Mas eu venho só colocar uma questão ao Sr. Presidente da Câmara. Na última Assembleia Municipal Ordinária, coloquei uma questão muito simples e ao mesmo tempo importante, e que é a circulação caótica junto às escolas, quer para peões e sobretudo para automóveis. Eu tinha apelado para que a Câmara Municipal enfim, enviasse esforços junto da autoridade local, que é a GNR, para que ajudasse a ordenar a circulação, e a verdade é que hoje as coisas continuam na mesma. Portanto, era só para reforçar esse pedido, porque urge. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Claudino, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Era só para chamar a atenção ao seguinte. Como fui também uma das pessoas que chamei a atenção da má qualidade que tinha o Miradouro, congratulo-me que no plano fosse levado em conta a requalificação do mesmo e do espaço envolvente. Já agora também, porque se trata de saúde pública, gostava de saber se a vaga de veterinário municipal já foi posta a concurso ou se já está ocupada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rocha.
eu sei que está em projeto, está-se a fazer um projeto, então somente queria saber em que fase é que se encontra este projeto, que é precisamente do alindamento e desardinamento da zona da Pérgola, toda aquela zona das variantes da entrada de Viseu, e portanto se gostava de saber, porque realmente continua a estar por aí, isso aí, embora saiba que a Câmara está a trabalhar sobre isso, gostava de saber em que fase aqui está. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Mário Almeida. Bom dia a todos, bom dia Sr. Presidente, Sra. Presidente da Assembleia, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. Devo dizer que apreciei sobretudo o tom da intervenção do Sr. Deputado Rui Costa, um pouco introspectivo, muito tranquilo, não sei o que virá daí aqui para a frente, mas enfim. Mas devo dizer, confesso que aprecio mais este estilo mais tranquilo, mais introspectivo do que algumas intervenções que nós aqui temos assistido, mas enfim, isso são águas de outro mundo. Ora bem, eu gostaria de congratular a Câmara Municipal pelo arranque das obras do Centro Histórico de São Pedro Sul e ao que sei também vai arrancar muito brevemente o Centro Escolar de São Pedro Sul. São duas obras emblemáticas para o nosso concelho, tanto mais que nós estamos, como já enfim, é mais que sabido, estamos a viver tempos de grande intranquilidade, em que o país está parado em todo lado, não há obras em lado nenhum, e São Pedro Sul consegue, por via da sua determinação e do seu empenhamento político, ainda consegue ter obras a decorrer no nosso concelho, e obras com esta dimensão que implicam enfim, um grande volume de verbas. Portanto, nós temos todos que estar satisfeitos por este trabalho feito e por esta determinação deste Executivo. Até porque fala-se tanta vez em preocupações com a economia local, com o comércio local, e eu acho que estas obras, sobretudo a obra do centro Histórico, é uma obra que pode vir a trazer um grande impulso e uma grande renovação ao nosso centro, aqui ao nosso comércio local, e por essa via também combater um pouco aquilo que falou o deputado Rui Costa, se calhar a desertificação da nossa malha mais histórica e urbana. Portanto, deste ponto de vista, eu gostava de me congratular em nome da minha bancada por essas duas obras a decorrer neste momento. Muito obrigado. Muito obrigada. Portanto, não havendo mais pedidos de intervenção, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para as devidas respostas. Muito bom dia a todos. E a começar então seguindo sequencialmente os assuntos que foram aqui levantados. O primeiro pelo Dr. Rui Costa, que fala das dificuldades do Centro Histórico. Não é o Centro Histórico de São Pedro Sul, é a dificuldade dos centros históricos em todo o país, e se calhar não só em Portugal, mas em qualquer parte do mundo. E as dificuldades advêm do seguinte, e o Dr. Rui Costa também o sabe, é que as condições de vida das populações evoluíram, e nós estamos a falar de zonas que têm séculos e construções com muitas e muitas décadas, e como é natural, não se pode obrigar as pessoas a viverem em sítios ou em habitações que não têm condições de salubridade, e as normas civilizacionais que hoje nós entendemos para uma casa ter habitabilidade, obviamente que não se compadece com aquilo que eram as condições dos nossos antepassados. E, portanto, essa dificuldade em São Pedro Sul, em Viseu, como foi referido, é na Baixa de Lisboa, porque das duas uma, ou nós deixamos de ter centro histórico porque temos que alterar aquilo que eram os marcos habitacionais do passado, e, portanto, também deixamos de ter centro histórico, ou mantemos o centro histórico compreendendo que o máximo de aproveitamento, e às vezes com dificuldade, é para o comércio. E mesmo assim, toda a gente sabe que onde não há pessoas a residir, onde não passam pessoas, o comércio tem dificuldade, e por isso é que há dificuldade em todos os centros históricos,
e portanto não é só em São Pedro Sul. É uma questão que deve ser tratada, que deve ser abordada, mas não é fácil de resolver, nem há varinhas mágicas, como também o Dr. Rui Costa referiu. Portanto, nós, das duas uma, ou temos centros históricos, e então não podemos alterar as fachadas, não podemos alterar os edifícios, ou acabamos com o centro histórico e remodelamos para adequar àquilo que são as exigências não só do nosso conforto, é que são exigências legais de habitabilidade. Aquilo que nós devemos fazer é preservar, ainda que deixem de ter habitação permanente, ainda com as dificuldades do comércio, nós não podemos deixar de preservar estas zonas, até porque há sempre envolventes a essas zonas que podem servir de atrativo para visitas e para que nós possamos ter memórias do nosso património histórico-cultural. Depois, o Dr. Freire Gomes falou da circulação caótica junto às escolas. É verdade, eu próprio já falei com as autoridades sobre este assunto. As dificuldades hoje são transversais e também as forças de segurança têm as suas dificuldades em termos de homens, em termos materiais, mas eu penso que há um compromisso entre o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Interna e em todo o lado. O que é certo é que eu reparo e também sou testemunha disso, que neste momento não há o acompanhamento que nós gostávamos e que se calhar ou por certo, seria aquele adequado de uma presença mais efetiva das forças de segurança junto às escolas. Vou continuar a mover esforços para que a situação melhore e que haja uma maior atenção. Tem razão o Dr. Freire Gomes e eu concordo e subscrevo. Em relação, depois temos aqui, eu ia juntar as duas do Miradouro, a questão da recuperação do Miradouro e da proposta para a requalificação foi encarada pela Câmara Municipal logo que foi aberto aquele troço da duplicação da Nacional 16 junto à Pedreira. E eu referi aqui várias vezes, agora vocês sabem que isto tem os seus passos a dar, e quem conhece a obra deste Executivo sabe quando disse que uma obra é para ser feita, pode demorar mais algum tempo, mas ela é feita. Nunca anunciei, podem correr todos os boletins municipais das minhas intervenções, quando se anuncia uma obra com aquela dimensão, as obras não são para ser só anunciadas, elas acabam por ser realizadas. E eu não fico chocado, mas fico triste que não tenham acreditado que a obra ia nascer. E por isso mesmo é que a Câmara Municipal aprovou este projeto, não foi agora, não está a falar daquela obra de requalificação agora. A Câmara Municipal já, talvez há mais de meio ano, que aprovou o projeto. E o projeto estava a ser elaborado há um ano. Portanto, não houve aqui nada de alteração, nem nenhuma evolução normal. Elaboramos o projeto há mais de um ano. Esperamos que abrissem as candidaturas para podermos submeter à aprovação. A Câmara Municipal aprovou já há vários meses, agora não posso precisar. A obra foi aprovada por as entidades e, portanto, está pronta a arrancar. Não há, portanto, aqui nada de anormal nesta evolução. Mantenho aquilo que disse logo a seguir nesta Assembleia Municipal, que o Miradouro era para qualificar, agora é preciso depois seguir os respectivos passos e a obra vai arrancar mesmo. Não é com certeza por falta, digamos que, de informação, que muitas vezes, digamos que se repisa naquilo que é importante, e é uma obra importante, mas também compreendo, e muitas vezes eu refiro, mas isso foi aprovado, o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal. Bom, mas as pessoas não leem as atas, os municípios, mesmo os membros da Assembleia, é evidente que não acompanham a leitura das atas permanentemente e, portanto, não têm esse conhecimento. Eu penitencio-me se realmente houve aqui alguma falta de informação, e compreendo, porque nós pensamos que o que está na ata chega a toda a gente, mas às vezes o que está na ata é lida pelos próprios e às vezes de fugida. Portanto, isso é uma coisa entendível. Pronto, em relação ao deputado Mário Almeida, penso que não colocou nenhuma questão que necessite resposta, e é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa. Eu juntei aqui estes dois do Miradouro, mas havia mais uma questão levantada para o Alberto Claudio. A questão do veterinário, nós consultamos a Direção-Geral e aquilo que nós vamos fazer, e aquilo que é correto, é nós
nós avançarmos com uma prestação de serviço, portanto, uma avessa com o veterinário municipal, e podemos sempre socorrer-nos, e é isso que a entidade que tutela diz, tem que haver aqui um maior apoio entre os municípios com os seus veterinários municipais. Portanto, vai haver alguns assuntos que serão tratados por veterinários municipais de concelhos vizinhos que estão no quadro, mas para o dia-a-dia será então, a fórmula será uma avança com o veterinário, que depois, obviamente, será algo do concurso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos à ordem do dia, não havendo mais inscrições, e temos já o ponto 1, que é a análise da informação sobre a atividade e situação financeira do município. Há algum pedido de esclarecimento ou algum comentário que pretendam fazer? Não havendo, passamos para o ponto 2. Proposta apresentada pelo Executivo sobre documentos provisionais, grandes opções do plano para 2013. Portanto, a mesa recebeu 3 inscrições. Mais uma. 4, afinal. Dos senhores deputados Rui Costa, Mário Almeida, Nelson Abreu e o senhor Presidente da Junta de São Pedro do Sul. Há mais algum pedido de inscrição? Não havendo, o senhor deputado Rui Costa tem a palavra. Presidente, Sr. Presidente de Câmara, Vereador, Senhoras e Senhores Deputados Municipais. As grandes opções do plano para 2013 concentram mais de metade da despesa a realizar no Conselho na cidade de São Pedro Sul, nas freguesias de São Pedro Sul e Várzea. Assim, num total de 10.318.574 euros, serão investidos nestas duas freguesias um total de 5.354.805 euros. A nosso ver, e pese embora a utilidade e o benefício de algumas obras já aqui reconhecido, trata-se de um conjunto de opções do plano que não revelam o desejável equilíbrio entre as freguesias e as diferentes realidades do município de São Pedro Sul. Aliás, eu gostava de salientar aqui alguns números. O investimento para a rede de esgotos para este ano representa um montante previsto de execução de despesa de 592.086 euros. Isto é 5,74% do total de investimento para 2013. No entanto, encontramos ainda englobados nestes números valores referentes a obras iniciadas em anos anteriores. E segundo o censo de 2011, só 35,69% da população deste concelho está ligada a redes públicas de drenagem de água residuais. Quanto à água, o investimento previsto é de 190.183 euros, 1,84% do total da despesa prevista nestas grandes opções do plano para 2013. E o que é certo é que 35%, mais de 35% da população continua sem acesso à rede pública e abastecimento de água. E naturalmente que não escolhi estes dois itens para aqui salientar por acaso. É que a maior cobertura populacional de água e de saneamento é justamente nas freguesias de São Pedro Sul e de Várzea. Para além do desequilíbrio que há em sede de grandes opções de plano para 2013 nessa distribuição, há também este desequilíbrio dos que têm acesso aos serviços públicos de água e de saneamento e dos que não têm. Aliás, os seus deputados municipais devem ter recebido algumas folhas de Excel
extraídas do site do INE, a propósito do outro ponto de ordem de trabalhos, onde esta realidade se encontra claramente espelhada. Por outro lado, em ano de crise, o montante de investimentos previstos na área da ação social é de 29.548 euros, 0,3% do total das grandes opções do plano previstas para 2013. Por isso, para nós, estruturalmente, estas grandes opções do plano não são boas. E assumimos o ónus de o dizer aqui, tal como assumimos quando procuramos aprimorar dentro desta má estrutura, quando oferecemos as nossas propostas à Câmara Municipal, em sede do Estatuto de Direito da Oposição, também aí assumimos opções. E não tivemos problema, qualquer tipo de problema, em eliminar algumas obras para canalizar essas verbas para o outro lado. Não tivemos problema em tirar ao fomento desportivo para dar à ação cultural. Não tivemos qualquer tipo de problema a esse respeito. Mas ainda assim, e procurando um esforço de adaptação perante um orçamento estruturalmente mau, nem uma sequer das propostas que apresentámos foi tida em consideração nos documentos finais. E, portanto, perante isto, sentimos-nos perfeitamente desobrigados de dar o aval político a estas opções do plano. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Almeida. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. Ora bem, as grandes opções do plano é um documento político que reflete opções políticas suportadas em resultados eleitorais sucessivamente confirmados ao longo de vários mandatos. E só não acontece mais uma vez porque a lei o impede. Senão não tenho nenhuma dúvida que voltaríamos a ter o mesmo. É natural também que se a escolha política do Conselho tivesse sido outra, esse documento poderia ser substancialmente diferente. Agora, meus senhores, não tenho dúvida que ele também estaria muito condicionado pela situação financeira que o país vive. Portanto, não vale a pena andarmos aqui a inventar. Há coisas que são necessárias fazer, mas há muitas outras que estamos suportados nesta desgraceira a que o país chegou e que não é certamente da responsabilidade, como alguns saberão, deste governo. Ainda assim podemos congratular-nos que São Pedro Sul, apesar desta desgraceira que nós vivemos a nível económico e financeiro, São Pedro Sul continua a ter obras, como já foi dito no período anterior, obras emblemáticas para o Conselho, obras que podem permitir e que permitem certamente desenvolvimento ou algum reforço do desenvolvimento do nosso Conselho, como são o centro escolar e a requalificação do centro histórico. Portanto, eu solicitava e pedia aos seus deputados que nesta linha, na linha daquilo que foi o passado deste Executivo e dos méritos que eles têm tido nas opções políticas tomadas no Conselho nestes últimos anos. Portanto, este documento vai muito nesta linha, este documento político, estas grandes opções do plano. Portanto, nesse sentido, eu pedia a todos os senhores deputados que votassem favoravelmente este documento, que é um documento que reforça este caminho de desenvolvimento no Conselho de São Pedro Sul. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Abreu.
Senhores deputados, senhores vereadores, senhores presidentes, depois de analisar este documento, devo dizer que constatei com alguma tristeza que a nossa intervenção que fizemos na última Assembleia relativamente à ação social foi completamente ignorada. Nós, na última Assembleia Municipal, antes do período da ordem do dia, até mesmo para o ano 2012, solicitámos que a Câmara Municipal tivesse em consideração as rúbricas da ação social e, se necessário, até reformular toda a vertente orçamental para dotar de maior verba essas rúbricas. Mas também entendemos que a última Assembleia foi no final do mês de setembro e o que estava feito e havia pouco mais a fazer. No entanto, relativamente ao ano 2013, nós pedimos o especial favor à Câmara Municipal e ao Departamento Financeiro para que, na elaboração do orçamento para o ano 2013, toda a vertente da ação social fosse tida em consideração e que fosse analisada com especial atenção. Infelizmente, o que se passa é que, comparativamente com as grandes opções do plano de 2012, o que se verifica é que a ação social, que tinha uma dotação de cerca de 75 mil euros nas grandes opções do plano de 2012, para as de 2013 descem para 29.548 mil euros. 29 mil euros para todas as rúbricas que estão relacionadas com a ação social. Não vale a pena repetir-me em relação às valências e à importância desta rúbrica, ainda para mais no contexto atual. O ano 2012 foi um ano difícil para toda a população nacional e também para os municípios de São Pedro Sul. O ano 2013 será ainda pior e isso é completamente inquestionável. Não vou entrar na discussão de quem é a responsabilidade sobre isto, porque o Dr. Mário já lavou as suas mãos como Pôncio Pilatos relativamente a esta matéria, mas não vou focar na questão da responsabilidade. Eu penso que o importante é focarmos nas pessoas, nos municípios e, de alguma forma, tentarmos nos antecipar às dificuldades que aí vêm. Este, a nosso ver, é o único problema destas grandes opções do plano. Eu esperava ver outro cuidado nesta rúbrica, mas não aconteceu, infelizmente, porque estas opções do plano, pode parecer estranho para alguns, mas eram umas opções do plano que a nossa bancada até estaria disponível para votar a favor. Eu penso que, no cômputo geral, tirando alguns pormenores, alguns deles até já abordados pelo Dr. Rui Costa, o que se observa é que existem duas grandes obras que são fundamentais, já foram aqui faladas, o Centro de Saúde e a requalificação do Centro Urbano. Também em termos de cosmética, digamos assim, há 2 ou 3 pontos que desapareceram, que não estavam cá a fazer nada, nomeadamente o da dermocosmética, que vinha constando nas opções do plano, mesmo o polo industrial, já sabemos que o polo industrial, enfim, foi retirado e bem, porque praticamente não existe, e mesmo em relação à exploração do polo do VAU e à requalificação da ETAR, ainda cá estão, mas com rubricas residuais. Por isso, em termos gerais, estas grandes opções não são umas más grandes opções para os anos que aí vêm. O que é, a nosso ver, inadmissível e não se compreende é claramente digamos que a leveza com que foi tratada a questão da ação social. O que nós solicitamos à Câmara Municipal é que ainda vai a tempo, o ano 2013 irá começar, ainda irá a tempo de tentar olhar para este ponto com outros olhos. Nós esperamos sinceramente que o faça e, infelizmente, por este motivo, não poderemos votar a favor destas grandes opções do plano. Algumas pessoas poderão pensar, bem, mas
não votam as grandes opções do plano por causa de uma diferença, basicamente uma diferença de 30 ou 40 mil euros em relação às opções anteriores, mas não se trata apenas de 30 ou 40 mil euros, trata-se de uma preocupação e uma mensagem que deveria ser passada aos municípios, e a Câmara Municipal tem responsabilidades para com os seus municípios, e com um orçamento de 29 mil euros, muito sinceramente, não acreditamos que a Câmara Municipal esteja preparada para acorrer a todas as dificuldades que vão surgir no ano 2013. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta de São Pedro Sul. Senhora Presidente da Mesa, senhores membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, minhas senhoras, meus senhores. Sr. Presidente, queria pôr-lhe uma questão relativamente à Quinta do Dr. Morgado, que apareceu num plano e orçamento, penso que do ano 2009, a Quinta do Dr. Morgado do ano 2000, que existe em Castro Daire. Queria saber concretamente qual é essa situação desse processo. 2009 foi aquele ano, se todos se lembram, em que também constava no plano de atividades e no orçamento a venda daquelas tais milhares de sepulturas que na altura se pensava em vender. Foi nesse ano. Sr. Presidente da Câmara, faz favor. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Rui Costa, novamente, primeiro, os dados que tem em relação à cobertura de água e saneamento não correspondem àquelas que nos são transmitidas pelos serviços técnicos. E, aliás, facilmente se depreendia porque não se considera, em termos comunitários e para todos os índices, não se considera a cobertura total 100%, é 90%, aliás 80% no saneamento e 90% na água, porque se compreende que a rede pública não pode chegar a todos os cantinhos. Ainda assim, nós estamos com uma taxa de cobertura, com a dificuldade que advém da dispersão de população, que nunca terá São Pedro Sul, nunca terá 100% de saneamento, como não terá a Califórnia, nem os Alpes Suíços, quer dizer, isso é uma evidência, tem os grandes centros. Agora, o Dr. Rui Costa, eu gostei da sua intervenção num ponto, que há aqui uma evolução, não para si, mas espero que se evolua, principalmente para os alfacinhas que não reparam que aqueles que dormem na rua lá também não têm saneamento, mas esses não contam para a estatística, infelizmente aqui todos contam para a estatística. Uma coisa é a rede pública de saneamento e outra coisa é ter a retrete tradicional e o papel de jornal. São duas coisas distintas. Há pessoas que não têm acesso à rede pública, mas têm condições de higiene superiores porque têm os seus sistemas particulares. Portanto, tu acabas com essa fantasia, mas isto para o Alfacinha só há saneamento onde há rede pública. É assim nos grandes centros, em Lisboa, aqui não é. E não é nos Alpes Suíços, e não é na Califórnia, e não é na maior parte dos países desenvolvidos do mundo. Nós temos que situar aquilo que é um sistema particular, um sistema de grupo e a grande rede pública, que obviamente não poderia Nova Iorque nem São Paulo passar sem ela. E nós temos que, de uma vez por todas, assentar nisto. Depois o que é que acontece? Acontece nós levarmos rede pública a determinadas populações e as pessoas não ligam. E elas dizem, eu ligar para quê? Eu estou bem servido. Para que é que eu vou ligar? E a lei, então, lá está a desadaptação e a não compreensão que o país não é todo igual, a lei obriga, se passa à rede pública, tem que ligar. Sim, mas isto é para Lisboa, isto é para o Porto, é para a Amadora. Aqui não se pode fazer isto. Porquê? Porque aqui é permitido e pode ter todas as condições, um sistema particular. Eu posso ter aqui a minha casa com a minha fossa, perfeitamente, com o tratamento perfeito, passar a rede pública ao lado, porque é que mão de obrigar a fazer a ligação? Portanto, isto é desadequação das leis, porque o país não é uma só realidade. O país tem várias realidades. E aqui, devo dizer, há deficiências ainda em termos do acesso à rede pública em muitas freguesias, mas já há muitas freguesias que estão servidas, se não na totalidade, estão servidas naquilo que é o essencial da necessidade. E, portanto, poderia dizer que tenho a certeza que o índice de acesso das pessoas ao tratamento dos efluentes, seja em termos individuais, de grupo ou rede pública,
será em termos muito satisfatórios, em termos civilizacionais. Não sei se será 80%, se será 90%, se será 70%. Em termos de rede pública, nós andaremos na casa próximos dos 60%. E andamos próximos dos 60%, fazendo as contas, e as contas estão nos serviços técnicos, que aliás já apresentei freguesia por freguesia aos vereadores da oposição do Partido Socialista para concluírem. Agora há uma coisa, é que nós temos muitas populações que têm rede pública, mas as pessoas não ligam, e eu não vou citar exemplos porque já o fiz aqui variedíssimas vezes, estou cansado de apresentar os exemplos, mas devo-vos dizer que não temos esses números que o Dr. Rui Costa aqui apresentou, nem sequer na água, e muito menos na água. Nós temos aqui a maioria das freguesias tem 100%, próximo de 100% de água ao domicílio, e devo dizer a maioria. E as freguesias maiores, obviamente, e eu posso dizer aqui de cabeça freguesias que têm qualidade de água ao domicílio. É evidente que São Pedro Sul, Várzea tem, Sul tem, Pindelo tem. Nós temos uma série de freguesias com próximo de 100% de água ao domicílio. Considerando também aqui que considera-se cobertura total 90% da população servida. Portanto, estes dados aqui não correspondem. Se o Dr. Rui Costa o pretender, na próxima Assembleia trarei o documento dos serviços técnicos, tal qual foi feito para os vereadores do Partido Socialista, também farei aqui para a Assembleia Municipal. Depois, em relação aos investimentos, bom, obviamente que em qualquer parte do mundo há investimentos, por isso é que se considera determinadas localidades que são sede, e são sede porquê? Porque há investimentos de toda a comunidade e de todo o Conselho que são efetuados para servir todo o Conselho e são centralizados na sede. E não vale a pena eu estar aqui a falar de quais são esses investimentos. Obviamente que sempre seria São Pedro Sul, a freguesia, como é a sede do Conselho, tem investimentos que servem todo o Conselho, mas que estão aqui centralizados. Pronto, obviamente que São Pedro Sul, se formos a fazer uma leitura nua e crua dos números, só o centro escolar, a obra do centro escolar e a obra da requalificação urbana, se juntarmos mais o centro de saúde, seriam investimentos que se poderia dizer que o resto do Conselho não terá nos próximos 50 anos, obviamente, mas são obras que são coletivas para todo o Conselho e obviamente que tem que haver algum equilíbrio, mas também tem que se compreender que o investimento aqui seja mais forte. Depois, em relação à área social, bom, isto é tal mistificação que quando nós não conseguimos criticar diretamente aquilo que é o objetivo, nós vamos para a subjetividade. E então dizemos que falta dinheiro na ação social, mas não se aponta para quê? Para quê? A ação social é tudo, não é? Pronto, haverá sempre dificuldade na ação social, até em Paris, em Nova Iorque, em Londres, enquanto houver pessoas a dormir na rua, enquanto houver pessoas que não têm mínimo condições, haverá sempre a ação social. Mas a ação social tem que se situar naquilo que são as necessidades prementes que há em cada concelho. E eu devo-vos dizer que, de uma vez por todas, as pessoas têm que saber que há competências que são do Poder Central e há competências que são do Poder Local. A ação social é uma competência do Poder Central, mas o Poder Local, obviamente, que também tem obrigações complementares no limite. Porque se não fosse assim, agora vocês reparem, o financiamento das autarquias está todo suportado no urbanismo. Então vocês vejam, principalmente no IMI, nós aqui temos pouca construção, a maior parte das pessoas estão isentas. Agora vocês vejam aqueles concelhos massificados, para Alverca, para Louros e para Amadora, etc. E até Viseu tem um grande centro edificado, vejam as receitas que não têm. Ora, se fossem as próprias autarquias depois a fazer a ação social, os concelhos mais pobres não fariam ação social. E então o quê? Então isto é um equilíbrio. Os mais pobres estariam sempre mais pobres, os mais ricos mais ricos. E hoje caminha-se para essa percepção. Porque quanto mais competências tiverem as autarquias,
Obviamente que os concelhos mais ricos têm mais dinheiro, as autarquias, e então vão investir mais, nomeadamente na ação social. As que são mais pobres, e já são pobres porque não têm habitação e têm dificuldades, se forem utilizar as receitas que têm do IMI, estarão cada vez mais pobres. Mas nós somos um país num todo nacional, porque tem que se tirar de um lado para pôr nos outros. E só se faz se a competência for do Poder Central. Porque entregar, essa fantasia que agora se quer, que é entregar tudo às autarquias, obviamente que os pobres terão sempre mais pobres. Isto não tenham dúvidas, porque as receitas são diferentes, as dificuldades são maiores. Portanto, não devemos deixar que o Poder Central faça a redistribuição da riqueza e dos impostos. Portanto, a ação social é do Poder Central e a Câmara Municipal deve atuar em casos limite. A Câmara Municipal tem que dizer, se o Poder Central não o fez, então nós temos a obrigação de o fazer. Agora o desafio aqui, vou lançar aqui um desafio, não é em relação ao conforto de vida, mas estão aqui os seus presidentes junto a todos, apresentem-me aqui casos extremos de necessidade que tenham nas vossas freguesias que não tenham sido atendidas. Não é dar um apartamento novo a cada família. Estou a dizer os casos extremos, porque a maior dificuldade, meus amigos, são nos grandes centros. São nos grandes centros, não são aqui. A ação social, se calhar, é mais necessária no Marquês de Pombal, em Lisboa. Mas agora eu desafio os seus presidentes juntos a apresentarem-me aqui casos extremos, que são esses que estamos a falar, não é dar apoio social, que é competência do Poder Central. São casos realmente flagrantes que existam nas vossas freguesias. Apresentem-me, faz favor, aqui até ao final da reunião de Câmara. Ou se algum quiser tomar a palavra para dizer que tenho este caso, que é um caso de indignidade humana, e a Câmara Municipal não apoiou. Posso ser mais claro? Eu penso, não vamos andar com a fantasia da ação social que serve para tudo, não só objetiva e nem se apresentam propostas. Há pouco dinheiro para a ação social, há muita necessidade no Conselho, há levantamento, temos conhecimento. Não, há pouco dinheiro para a ação social. E se tivesse cá o dobro, há pouco dinheiro para a ação social. Sempre será pouco, meus amigos, mas isso é em qualquer parte do mundo. Depois, passava então depois para o deputado Nelson Abreu. Pronto, a questão da ação social, portanto eu enquadro naquilo que respondi agora, e penso que foi a observação maior que o deputado Nelson Abreu fez, veio da ação social, portanto eu dou como respondido. Depois em relação... Isso é ironia, doutor. Depois em relação à Quinta do Dr. Morgado, levantado pelo deputado Vítor Figueiredo, a Quinta do Dr. Morgado nós tínhamos, foi um legado já muito antigo. A Câmara Municipal meteu uma ação em tribunal porque aquilo esteve entregue aos caseiros, depois reivindicaram a posse. Nós discutimos o assunto no tribunal e acabou por o tribunal dar razão à outra parte e, portanto, neste momento a Quinta foi-se para os caseiros porque andou realmente durante muitos anos e tinham direito a isso. Em relação às campas, é evidente que elas estão todas à venda, isso não tínhamos dúvidas. Agora, pensar que se vão vender todas no ano, talvez tenha sido um pessimismo, não posso ter otimismo, tenha sido um pessimismo exagerado que elas fossem necessárias todas no mesmo ano, mas estão todas à venda. O orçamento, temos de dizer, pronto, isto, com toda a abertura, este orçamento, pela lei de compromisso e pelas novas regras que são impostas, é um orçamento mais realista, porque utilizava qualquer Câmara, a começar por a capital até ao interior, utilizavam estas receitas que, com poucas hipóteses, serem obtidas, mas que serviam para cobrir a dívida, ou seja, estas receitas existiam para cobrir a dívida. Isto acabou, portanto agora há novas regras, e muito bem, e portanto este orçamento é talvez o mais realista de sempre, e o próximo então ainda terá que ser muito mais realista. Pronto, só acabar esta intervenção e a resposta que dei. Pronto, esta é a resposta para o Vítor Figueiredo, a quem também aproveito agora para felicitar, porque se apresentou como candidato à Câmara Municipal. Eu felicito por isso, porque todo aquele que se propõe ser escrutinado pela sua comunidade, que se pode pronunciar por voto secreto, se confia ou não, é um grande valor, ao contrário daqueles políticos do corredor que não ganham as eleições para o condomínio do prédio deles, mas no entanto são grandes figuras porque vão às costas dos outros e nunca se sujeitam ao voto da comunidade. Por isso é que eu dou os parabéns, e nunca é derrotado alguém que se candidata nestas condições. Derrotados são aqueles que têm medo ou que aproveitam outros veículos que não o voto popular. Desejo as mais felicidades, não tantas, ponham em causa
à vitória do PSD, mas ao Vítor Figueira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Deputado Rui Costa tem 2 minutos para pedir para a resposta e depois Sr. Presidente da Câmara Municipal, ouvi atentamente a sua intervenção e relativamente à questão dos votos e da água e das estatísticas, é evidente que nós sabemos como é que as estatísticas são manipuladas. No entanto, e sem querer entrar por aí, eu gostava de saber uma coisa. Eu, quando me referi a percentagens de população sem saneamento e sem água, abastecimento público de água, referia-me às respostas aos inquéritos do INE. Será que o Sr. Presidente acha que essa extensa mole de gente e essa grande maioria que o suportou nestes mandatos todos teria a coragem de fazer a malvadeza só para lhe manchar o trabalho de responder que não tinham água nem saneamento? Será que os sampedrenses, para se vingarem do Dr. António Carlos e da maioria PSD, foram responder de forma falsa e errada aos inquéritos do INE? Era um pedido de esclarecimento de princípio. O método do Dr. Rui, posso responder? Não, realmente o Dr. Rui acha não, ele sabe que não. Ele quer dar a entender que aqueles dados que aparecem do INE que vão consultar 10 milhões de portugueses. O que eles fazem é método estatístico, doutor. Os dados do INE são de método estatístico. Tem, quando é do censo, deixe-me concluir, faz favor. Quando é dos censos, da elaboração dos censos, é questionado à pessoa se tem rede de saneamento. E o que é entendido? E trago-lhe aqui os consultores todos. É a rede pública. Não, também é privada. Não, doutor, então, escuta, não entrei em diálogo. doutor Rui, se realmente o fizeram-no erradamente se perguntar as duas coisas. Aliás, eu já dei os dados, está ali os dados, doutor Rui, os dados foram entregues, não são os dados percentuais, tem freguesia por freguesia, e nós podemos apresentar até o nome de cada domicílio que é servido, portanto aqui não há dúvida nenhuma, doutor Rui. Se realmente, quando fazem e eu dou de barato, que se separam um e outro, então está errado. Aliás, o documento foi entregue e não foi contestado pelos vereadores do Partido Socialista. Se quiser, para a próxima Assembleia, posso trazer povoação a povoação e, se houver possibilidade disso, trazer o nome dos que são servidos. E sabe porquê? Porque, sendo obrigatório, e a partir do momento em que é obrigatório pagar a taxa de saneamento, eles têm que estar todos registados. Portanto, é muito fácil nós trazermos os dados e eu remetia para a próxima Assembleia a ver quem é que tem razão. Terminou, Sr. Presidente? Sim, os dados que foram fornecidos, tive aqui a ajuda do deputado Vítor Figueira, os dados que foram fornecidos aos vereadores do Partido Socialista. Rede completa, considerando o índice oficial de 80% ou mais de cobertura. Temos as freguesias São Pedro Sul, Várzea, Pindelo dos Milagres e Candal. Rede com menos de 80% de população servida, mas superior a 50%. Temos as freguesias Sul, Manhoso, Santa Cruz da Trapa, São Cristóvão de Lafões e Pinho. Rede com menos de 50% da população servida. Temos freguesias de Baiões, São Félix e Serrais. Rede em construção à espera de tratamento final nas freguesias de Bordões, Vila Maior, Carvalhais, São Félix, Figueiredo de Alba e Serrais. Isto estão à espera de tratamento final, não quer dizer que já não tenham, que há aqui freguesias que já têm. Estão aqui os seus presidentes de junta? Estou aqui os seus presidentes de junta? Sim, Carlos. Eu estou a dizer. Isso agora está a ser feito? Não é subterrâneo. O Serrais está a ser feito? O que, Carlos? A parte de saneamento? Então não andamos a fazer, não fizemos uma parte de saneamento, Carlos? Não falta o tratamento final? Então só se meteu a tubagem na estrada que vai da Guerra até lá acima, porque se passou tudo bem água, não é nada. Pronto, exatamente. Então não está feita uma parte no outeiro dos Lobos? Já foi feito tudo. O que é a rede em construção? É a rede que não está concluída, não é, Carlos?
Eu não estou a dizer que é obra que esteja a dar neste momento, estou a dizer que é rede em construção. Eu acho que aqui, se houver aqui, estão aqui os seus presidentes de junta, se está aqui alguma coisa falsa, está aqui alguma coisa falsa neste documento. Se entendermos em construção, em princípio seria para a ser... Atenção, não entrem em diálogo. Eu estou a dizer que não é... Eu estou a dizer... Antes de você falar eu já tinha dito, não estava a corrigir. Eu disse que não é rede que esteja a ser feita neste momento. Em construção é aquela que já tem alguma coisa feita, por exemplo, Formontelos. Está metida a tubagem, falta a fossa. Isso é que está aqui referido, que está em construção. Estamos esclarecidos. Pronto, há algum dado aqui que não seja verdadeiro? Os dados estão aqui, doutor Rui, e eu posso trazer as pessoas na próxima, individualmente, as pessoas, o registro que nós temos, porque até vai ser necessário para cobrar a taxa de saneamento, mas não há nada a esconder. Isto é objetivo e são dados dos serviços técnicos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nelson Abreu tem 2 minutos. Outro tema, mas não era a resposta? Era só para referir. Já esgotou o seu tempo? Não, referimento só para distribuir ao Sr. Presidente os dados que foram enviados em anexos com a documentação desta Assembleia. Então é uma interpelação à mesa para que seja distribuída a documentação. Ao Sr. Presidente só. Bom, em relação ainda à ação social, como é óbvio, foi mais do que patente que a nossa visão sobre o problema é completamente diferente da do Sr. Presidente de Câmara. Eu entendo os argumentos do Sr. Presidente de Câmara, mas os argumentos que o Sr. Presidente utiliza para explicar a redução na ação social são os mesmos que podem ser aplicados às grandes opções do plano anterior. Ou seja, a argumentação pode ser a mesma, mas o que se verifica é que há uma redução para menos de metade. Em relação à falta de propostas e alternativas, eu agora vou ter que ler aqui um trecho da minha intervenção da última Assembleia, para também elucidar, e está em ata, também faço das minhas palavras as palavras do Sr. Presidente em relação às considerações que teve sobre as leituras das atas da Assembleia. Também compreendo, também não se possa estar a ler esta Assembleia Municipal também de uma ponta a outra, mas eu vou só ler um trecho da minha intervenção da última Assembleia. A proposta assentaria, em primeiro lugar, em garantir uma dotação superior às que se tem verificado nos últimos anos e inventariar para depois atuar sobre as situações mais preocupantes que estivessem relacionadas com os idosos e as crianças no que toca a necessidades básicas como alimentação, saúde, higiene e vestuário, ao nível de estudantes em risco de abandonarem as universidades por dificuldades financeiras, ao nível do isolamento a que podem estar sujeitas pessoas de faixas etárias mais elevadas, na ajuda a famílias carenciadas com filhos em idade escolar no que toca aos manuais e materiais escolares, e também uma especial preocupação numa melhor articulação de esforços com as IPSS, bancos de voluntariado e as próprias juntas e escolas. O objetivo seria ter todas as situações identificadas e existir capacidade financeira para acudir de forma célere a essas situações de risco atuais e as que se venham a verificar. Com isto não quero dizer que a Câmara Municipal nada faz. O objetivo é, como já disse, uma maior articulação entre as diversas entidades para se responder com maior rapidez e ter capacidade financeira para se poder responder ao maior número de situações, porque a cada dia que passa, elas serão cada vez mais. Estão aqui um conjunto de propostas, agora não nos podem pedir para nós dizermos o que se vamos aplicar, 500 euros, terminou o seu tempo. 500 euros nesta ou 1000 euros naquela, ou seja, isso é o trabalho que a variação financeira terá que fazer. O que nós entendemos é que, pode perguntar aos presidentes da Junta ou quer que seja relativamente às situações atuais, mas o nosso foco e a nossa intervenção é no futuro, e nós estamos a falar para 2013, não estamos a falar no que acontece atualmente. E a nossa preocupação é que em 2013 estas situações serão
poderá não existir nenhuma hoje, mas em 2013 seguramente existirão situações mais graves, porque as condições financeiras e económicas das famílias também se vão alterar bruscamente. E a nossa intenção era apenas esta, era que se tivesse em linha de conta esta situação. Isto não funcionou como uma crítica, nem como dizer que não se faz nada, apenas a nossa observação se prende com o facto de que deveríamos agir em antecipação e termos dotação financeira para poder acudir a situações que poderão existir, tendo em conta as situações económicas e financeiras do país para 2013. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Só dizer ao deputado Nelson Abreu que às vezes falamos genericamente e depois a minha resposta não é direta para si. Geralmente, quando se fala de apoio da ação social, não se especifica, mas não concretamente o deputado Nelson Abreu, porque aqui, pronto, ele referiu, o apoio nos materiais escolares, isso existe, está determinado lei, articulação com a esfera das IPSS também existe e tenta-se melhorar. Agora, obviamente que registro e fica, digamos que depois de assentar a espuma, a preocupação, que isso é sempre nobre, com as dificuldades que estamos a viver e que se poderão agravar, e parte do Dr. Nelson Abreu do princípio que se elas se vão agravar, a dotação deveria subir e não manter-se ou diminuir. Pronto, e estou de acordo, mas estamos a falar de uma verba tão baixa no conto do orçamento, que em qualquer altura, se houvesse necessidade, ela poderia ser reforçada. Mas continuo a dizer que, felizmente, isto até pode parecer ridículo. E para quem ouve e quem não for do interior pode parecer ridículo. Mas o que é certo é que as condições têm-se agravado, mas nem assim se têm agravado as condições daqueles que a Câmara podia intervir socialmente, ou seja, hoje as maiores dificuldades é daquelas famílias que até estruturalmente não estarão ao abrigo de apoio social, mas que têm diminuição dos seus ordenados, que têm maior encargo com os filhos, que caem no desemprego, e portanto, geralmente a Câmara Municipal ou as câmaras atendem àquele limite já de pobreza, e hoje as grandes dificuldades e que vão crescer, infelizmente, já não é nesse limite, é precisamente naqueles que viviam medianamente e que estão a sofrer muitas dificuldades, e para aí tem que haver uma maior atenção, mas não é fácil para esse nós enquadrarmos no âmbito do apoio social. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então votar o documento. Quem vota contra? Então, há 2 votos contra do Bloco de Esquerda. Abstenções? São todos os elementos do Partido Socialista. São 12. Portanto, a proposta, só um momento, portanto, a proposta foi aprovada por maioria, com 2 votos contra e 12 abstenções. O Bloco de Esquerda irá apresentar posteriormente a sua declaração de voto. Passamos ao ponto seguinte. Documentos provisionais, orçamento. O deputado Rui Costa já está inscrito. Só um momento. Vamos primeiro proceder à inscrição. Portanto, há 2 pedidos de intervenção, 3 pedidos de intervenção neste ponto, e o Sr. Deputado Rui Costa tem a palavra. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador José Sousa, chegado oportunamente, Senhoras e Senhores Deputados. Naturalmente que seria uma incoerência votar contra as opções do plano e ter um sentido de voto manifestamente diferente em relação ao orçamento, na medida em que este espelha também essas opções políticas. No entanto, queríamos adicionar algumas reservas ao conteúdo deste orçamento. Desde logo, a execuibilidade da arrecadação desta verba, 2.588.687 euros, respeitante à venda de edifícios. Ainda há pouco tínhamos uma confissão absoluta, integral e sem reservas do Sr. Presidente da Câmara sobre estas maningâncias orçamentais que, aliás, nos conduziram e empurraram para o PAEL. Essa é que é a verdade. E o endividamento corrente. E, portanto, este valor que não se encontra especificado, eu gostava de saber a que edifício ou edifícios respeita, quais são os critérios para a determinação de valor e saber se já agora pretendem efetivamente alienar ou não o edifício. Mas seja como for, desde já dizendo o seguinte:
A prática correta seria prever a venda do edifício e orçamentá-lo. Então, quando estivesse estabelecido o procedimento e quando tivesse estabelecida a própria adjudicação e por essa via, se necessário, fazer uma revisão orçamental. Quanto ao quadro de pessoal que é aprovado em anexo com o orçamento, continuamos a registar a questão da precariedade das titulares, das auxiliares da ação educativa, o que nos preocupa quer por uma questão de princípio, quer também pela estabilidade que entendemos dever existir em termos laborais para quem pratica estas funções. São pessoas a quem confiamos, as crianças do primeiro ciclo do ensino básico. E um extra. Entre várias propostas que tivemos a honestidade de assumir a quando das nossas sugestões para a elaboração dos documentos previsionais, havia uma verba de 14.700 euros, cerca de 14.700 euros prevista para despesas de representação, abono de despesas de representação ao pessoal dirigente da Câmara Municipal de São Pedro Sul. Quando aqui discutimos 29.000 euros para a ação social, quando aqui temos uma dotação de 5.000 euros para fomento cultural, 14.900 euros em época de crise, uma despesa facultativa para os cargos dirigentes, e o que mais me dói é que até foi uma posição unânime na Câmara Municipal. Muito obrigada. Sr. Deputado Mário Almeida. Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, já aqui se falou hoje muito em ação social e às vezes a ideia que fica é que as preocupações sociais de uma Câmara Municipal de qualquer pessoa é diretamente proporcional às verbas que lhes estão alocadas, e não é exatamente assim. É exatamente por isso que nós muitas vezes chegamos ao estado em que chegamos, porque justamente se injetou dinheiro a mais no chamado Estado Social e chegamos ao ponto onde nós chegamos. Portanto, as verbas para a ação social devem ser, do meu ponto de vista, as adequadas a cada momento e a cada situação. Dito isto, se o documento anterior era um documento político que refletia opções políticas desta Câmara e que foi aprovada pelos colegas deputados, este é um documento que dá suporte, é um documento técnico que dá suporte a opções políticas da Câmara. Portanto, não faz nenhum sentido que nós não apoiemos e não votemos favoravelmente este orçamento para 2013. E era nesse sentido que pedi aos seus deputados que fizessem esta votação neste orçamento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nelson Abreu tem a palavra, por favor. Em relação ao orçamento, eu gostava só de salientar aqui 2 ou 3 pontos e fazer uma questão ao Sr. Presidente ou ao Sr. Vereador. Eu centrava-me na questão das despesas correntes que tem, enfim, que normalmente digamos, a rúbrica do orçamento que é mais complexa de gerir, porque também incorpora os custos, as despesas com pessoal. E dentro das despesas correntes há três grandes rúbricas. Uma delas são os juros e outros encargos que aumentam alguma coisa, mas aqui, enfim, não há nada a dizer, não tem a ver exatamente com a gestão da Câmara, tem a ver com o que se passa nos mercados financeiros, e dificilmente esta rúbrica, mesmo mantendo tudo o resto igual, em termos de financiamento era muito difícil, tendo em consideração os custos do dinheiro atuais, era difícil que não mantesse, que não subisse. Em relação à aquisição de bens e serviços, é uma rúbrica também enfim, que se mantém praticamente igual ao orçamento anterior. Eu apenas queria questionar o Executivo
Relativamente à rúbrica principal, que é as despesas com pessoal, que aumentam €500 mil e que de alguma forma contraria a tendência dos últimos orçamentos, numa tendência de decréscimo de custos com esta rúbrica, e o que vemos é que aumenta cerca de €500 mil e eu gostaria de saber do Executivo quais os motivos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Eu deixava as questões mais técnicas para o Dr. José Sousa, mas em relação à venda de património, Dr. Rui Costa, eu disse que este que era o mais rigoroso de sempre. Eu devo lembrar que, por exemplo, a venda da cadeia arrastou-se 30 anos que se arrastou a venda da cadeia, quase. Era o mais rigoroso, para o ano que ainda seria mais rigoroso. Pronto, as vendas, efetivamente, as escolas, e estão avaliadas, e as escolas estão à venda, e tem-se vendido todos os anos, e ainda agora há uma junta de freguesia que nos arranjou comprador para um edifício, porque estava a degradar, não servia para nada, e é preferível às vezes fazer algumas obras do que ter lá o edifício a degradar. Outras sedes estão cedidas a coletividades. Há coletividades, e já aqui foi falado numa última reunião, até coletividades que pretendem adquiri-las e que as adquirem, deverá haver condições mais favoráveis, mas as escolas, essas estão efetivamente à venda, e portanto não há aqui nenhuma fantasia. Em relação, também está as instalações de Matador, onde neste momento estão as oficinas, que não têm condições nenhumas, absolutamente nenhumas para oficinas, nem em termos de elaboração para os funcionários, nem em termos sequer de higiene, tem as condições, eu posso dizer, mínimas. É evidente que é um espaço que a Câmara vende se aparecer comprador e transfere as oficinas para o outro lado, até pode aplicar o dinheiro nisso mesmo, e portanto está à venda, apareça, é comprador, mas sabemos que nesta altura não se pode forçar muito porque as propostas também não são muitas. E depois há aquela fração do edifício jardim, que essa aí, também se não aparecer comprador, também não vale a pena estar a vender, mas pronto, isto é só para manter que o do próximo ano será ainda mais rigoroso. Se esta aqui também fosse vendável, então para o ano já não podia ser mais rigoroso, já estava rigoroso totalmente. Portanto, Dr. Rui, há uma grande evolução, este é o mais rigoroso de sempre, não tem nada a ver com os outros inflacionamentos, mas devo confessar de que talvez seja a fração do edifício jardim aquela que a Câmara terá que pensar se deverá ou não proceder à venda, porque não terá um interesse substancial nisso. Em relação aos outros pontos, eu pedi ao Dr. Sousa que pudesse... Bom dia a todos. Hoje anda muito rápido a Assembleia, no período de ordem do dia. Eu concordo com o que o Dr. Nelson Abreu disse, só para esclarecer o aumento das despesas com pessoal relativamente ao executado este ano. Prende-se com a reposição de um dos subsídios, é isso. No ano passado o corte foi de 2, este ano para a Câmara Municipal a reposição de um subsídio. Deputado Nelson Abreu, 2 minutos. Dr. Sousa, não sei se consegue responder isso já de imediato, mas era só uma questão. Isolando esse fator, a questão dos subsídios, tem informação isolando esse fator, se tem informação relativamente à evolução dos custos com pessoal. Se mantém, se aumenta, porque sabemos que um fator principal, o que se explica a maioria o que se passa, é claramente a questão de subsídios, mas isolando a questão de subsídios, se consegue nos dizer se aumenta ou diminui, ou se poderá não ter esses cálculos? Não. A expectativa é a diminuição. A expectativa está na diminuição das despesas com pessoal. Apesar de também haver uma correção relativamente às comparticipações para a Segurança Social, que também aumenta ligeiramente. Ok. Só para terminar, doutora Esther, e também foi abordada esta questão anteriormente, para nós e é um dos temas que costuma ser abordado nos orçamentos, que é a questão do seu sobredimensionamento. Nós também gostaríamos de esclarecer que para nós hoje em dia a questão do sobredimensionamento do orçamento da Câmara Municipal acaba por ser uma falsa questão. Nós achamos que há outras questões mais importantes que propriamente esta. Também temos de ter em linha de conta que
que este sobredimensionamento tem acontecido durante anos sucessivos, mas não é a questão do sobredimensionamento que faz com que o orçamento seja mau ou bom. E, aliás, o orçamento de 2011, que é o único que temos para já as informações do seu resultado, 2012 ainda não acabou, o orçamento de 2011 foi um orçamento também que estava claramente sobredimensionado, mas também não foi por causa dessa razão que a Câmara Municipal não apresentasse resultados positivos. Sr. Deputado, só para informar que esgotou o seu tempo. O sobredimensionamento é uma questão que para nós é uma questão menor. Em relação aos custos com pessoal, eu agradeço a explicação do Dr. Sousa e é importante que realmente se caminhe no sentido da sua otimização. No entanto, queríamos também deixar claro que, mesmo que subissem os custos com pessoal, pela operação contrassenso, mas também, se calhar, nem sequer o víamos com maus olhos. Porque também nós entendemos que a Câmara Municipal e a empregabilidade têm um caráter social e na segurança e na sequência da questão da ação social, se calhar também, tendo em conta que as dificuldades são bastantes, se aumentassem os custos com pessoal em 2013, se calhar para nós não era uma má notícia. Muito obrigada. Portanto, não sei se da parte executiva há mais algum esclarecimento que pretendam dar. Não havendo, vamos votar o documento. Votos contra? 2 votos do Bloco de Esquerda. Abstenção? 2 votos. Portanto, é a mesma votação do ponto anterior. Também com a apresentação posterior da declaração de voto. Portanto, o documento é aprovado por maioria com 2 votos contra e 12 abstenções. Estão a pedir que seja feito um intervalo. Portanto, são os fumadores, provavelmente. São 11 horas, retomamos às 11h15.